Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. A gente começa nesse momento o Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter um novo capítulo da novela da venda da Avibraz e a retomada da produção da indústria bélica nacional. Dois grupos estariam disputando a compra da empresa. Saiba mais daqui a pouquinho neste programa. Veja também que pesquisadores do INPE se uniram para fazer um livro gratuito de astronomia básica. Veja daqui a pouquinho neste programa. Mas antes, a gente traz algumas informações e atualizações para você. A primeira delas é de um telespectador nosso. Nós estamos aqui com o e-mail do Matheus Ferreira, nosso telespectador, que informa que assistiu ao programa sobre o projeto Nióbio e mandou o vídeo para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para a ouvidoria do MCTI, para ver o que eles falavam. E aí o Ministério respondeu ao nosso telespectador, ele mandou aqui a resposta para a gente compartilha com vocês. Segundo a ouvidoria do Ministério, o Departamento de Programas de Inovação informou que o projeto Nióbio, que foi iniciado na década de 70 e descontinuado na década de 90, teve grande relevância para o país na medida em que resultou no desenvolvimento de uma tecnologia nacional e inovadora para o processamento e a transformação do minério de nióbio metálico. O programa, segundo ainda a nota do MCTI, recebeu aporte de recursos financeiros do governo federal e também estabeleceu um importante contrato com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, conforme a gente mostrou no programa. Este projeto, segundo a nota, teria envolvido a transferência de tecnologia e capacitação técnica para a empresa até que a companhia implantasse a produção industrial de nióbio metálico, que é o que estaria acontecendo hoje, segundo a nota. O Ministério informa que atualmente a CBMM se destaca como líder mundial no fornecimento de produtos de nióbio. Aí aqui o Ministério faz algumas ponderações sobre a importância do nióbio para o país, sobre os investimentos que têm sido feitos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para desenvolvimento de cadeias produtivas. Mas, finalmente, a ouvidoria do Ministério pondera aqui que o programa Nióbio, que nós mostramos lá na USP de Lorena, alcançou seu objetivo principal de desenvolver e transferir tecnologia para a indústria. A ouvidoria do Ministério diz que, no entanto, ele ainda possui grande potencial para apoiar a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento tecnológico, a proposição de soluções inovadoras e a transferência de conhecimento e a formação e capacitação de recursos humanos. E, finalmente, a ouvidoria do MCTI sugere a realização de uma reunião virtual entre a equipe do projeto Nióbio, lá da Escola de Engenharia de Lorena da USP, com a área técnica do MCTI que atua nessa temática, ou seja, o Departamento de Programas de Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, o DPIN, está aí com o endereço eletrônico, para que sejam apresentadas as perspectivas futuras e as novas propostas de desenvolvimento, produção e aplicação do nióbio metálico. Tá, então a gente está repassando esse comunicado. Eu quero agradecer demais ao Matheus Ferreira por ter se disponibilizado aí a fazer contato com o MCTI, falando do programa Brasil Consciência, e agradecer ao MCTI por ter respondido, também encaminhando a resposta aqui para o pessoal de Lorena, e a gente espera, sinceramente, que, como diz atualmente o pessoal, demete aí no pessoal do MCTI e da USP de Lorena para que as coisas possam se desenvolver. Quero também informar, a gente mostrou na semana passada a questão do laboratório de propulsão elétrica do INPE de Cachoeira Paulista e também a questão do prédio que não foi concluído e do mato ao redor do laboratório. Nós não conseguimos obter nem junto ao INPE e nem junto à FINEP
uma nova informação sobre a empresa, sobre o processo licitatório, possíveis punições e se a obra terá ou não condições de conseguir. A gente continua aguardando essas respostas, mas obtivemos uma resposta do INPE sobre a questão do mato. Segundo a assessoria de imprensa, a prestação do atual serviço de manutenção das áreas verdes em Cachoeira Paulista teve início em 15 de julho de 2001 pela empresa Platiterra Comércio e Serviços Limitada. A metragem total contratada pelo INPE para um período de 12 meses é de 5.747.200 metros quadrados. No entanto, afirma a nota da assessoria de imprensa, para garantir a plena manutenção em todo o campus do INPE de Cachoeira Paulista, seria necessário a execução mensal de 1.408.300 metros, totalizando uma cobertura anual de 16.899.600 metros para atender todo o INPE mensalmente. Segundo a nota, as restrições orçamentárias resultantes da pandemia de Covid levaram a esse contrato mais enxuto e, por isso, foi possível contratar apenas a manutenção de 5.747.200 metros anuais, o que dá mais ou menos aí um terço do que seria necessário para fazer o INPE uma vez por ano. Para atender todas as áreas verdes daquele campus, esses 5.747.200 metros quadrados contratados foram divididos em 12 meses, de modo que uma área que tivesse o serviço de áreas verdes executadas num determinado mês não teria cobertura nos 2 meses seguintes, para que outras áreas do campus também pudessem ser atendidas. É o que nós falamos no vídeo, a questão do escalonamento, que a gente teve informação do que estava acontecendo desde a pandemia. Aí o INPE completa informando que irá buscar no próximo certame licitatório a ampliação dos serviços necessários para a melhor conservação das áreas verdes no campus de Cachoeira Paulista. Muito bem, mas hoje a gente vai mostrar o outro lado da moeda. O aluno Diogo Lennon Soares, pós-graduando do INPE, que atuou no desenvolvimento daquela balança de empuxo que nós mostramos, que está sendo capaz de medir a potência do propulsor elétrico, foi selecionado pelo PIT, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, para abrir uma startup que vai explorar comercialmente essa balança de empuxo. E é para falar sobre isso que a gente está aqui com o Diogo. Boa noite, Diogo. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. E conta pra gente como é que você recebeu essa notícia aí de que a sua proposta de startup foi aceita. Olá, boa noite a todos. Agradeço aí o convite para participar e dar essa entrevista. Fico contente aí pelo reconhecimento. Eu fiquei bastante feliz, bastante surpreso até, porque é um nicho de trabalho tão específico, né? A gente às vezes não imagina que alguma coisa que a gente está fazendo tão específica possa ser aplicada assim de maneira comercial. Então eu fiquei bastante satisfeito. Muito bacana. A startup do Diogo já tem nome, é a Próxima. É isso mesmo, Diogo? A pronúncia é essa mesma? Próxima Dimension Technology. E a curiosidade que eu tenho, Diogo, é assim, essa balança de empuxo vocês desenvolveram lá no INPE para fazer a qualificação desse propulsor elétrico que está em desenvolvimento. Qual é o mercado que você imagina que você vai ter disponibilizando essa balança aí para outras empresas? Você imagina exportar essa balança para outros países que estejam desenvolvendo propulsores elétricos da mesma natureza? O mercado que a gente imagina para comercialização da balança, de maneira geral, para exportação. A maior parte dos desenvolvedores de propulsores elétricos estão em outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, a princípio, a gente visa esses dois mercados. Existe pesquisa aqui também, sendo realizada no Brasil, em outras universidades, mas a demanda, acredito que seja bem menor do que os países como os europeus e os americanos. Então, a gente, a princípio, é mais para exportação. Muito bacana. Bom, você, Diogo, foi selecionado em meio a 134 projetos
inscritos. Foram 23 projetos selecionados para fazer parte dessas startups aqui no Pitch de São José dos Campos. Como é que foi esse processo e quando que você imagina que você começa a produzir a sua balança? O processo, ele foi um processo relativamente curto, até achei, foi alguns meses que a gente fez alguns workshops, e aí era basicamente o que já havia sido feito na trilha de imersão, que foi mencionado, acredito, em outra reportagem, se não me engano. Então, eu consegui aprofundar um pouco mais, ter um entendimento um pouco melhor dessa parte de gerenciamento e das questões relacionadas a como mostrar um produto, né, fazer o Lean Canvas, coisas que eu não entendia porque eu sou da área acadêmica, eu preciso desse tipo de mentoria para me auxiliar. E a gente está na fase ainda de mentoria. Eu estou no Nexus Lab, que é a primeira fase, cujo objetivo principal é fazer a validação da dor do cliente, que a gente chama. Ou seja, eu quero saber se de fato a solução que eu estou propondo com essa balança é adequada para os clientes e se eles vão querer realmente adquirir essa balança. Então é nessa fase que eu vou descobrir se eu vou poder, se ela vai satisfazer, eu vou conseguir avançar para realmente abrir a startup, né? Eu ainda estou na fase é, de avaliação, vamos chamar assim. Muito bacana, mas uma vez que você passe por essa fase, vamos imaginar que tudo dê certo e que você encontre aí o cliente, né, como você disse, a solução do seu produto. Qual seria o próximo passo? Você vai entregar o projeto da sua balança para alguém produzir e montar ou algo nesse sentido? Como é que seria o mão na massa da sua empresa? Como eu já trabalhei, né, nessa balança, acredito que o próximo passo, dado que eu pressupondo que realmente essa balança satisfaça essas condições que eu mencionei anteriormente, é fazer o que a gente chama de produto mínimo viável. Eu apresentaria o que seria não é um protótipo, é algo além do protótipo, que ela já seria o suficiente para satisfazer as necessidades do cliente. A princípio, a gente chama de MVP. E com esse MVP, eu conseguiria já fazer uma comercialização dessa balança, vamos chamar assim, e, e, e aí eu já teria a primeira experiência, o primeiro feedback de um cliente nesse sentido, né, de realmente fazer acontecer, né? Provavelmente já teria que ter aberto o CNPJ, mas isso seria uma fase um pouco mais para frente. A gente está no Nexus Lab, né, que nem eu tinha falado, isso daí seria, acredito que seria para o Nexus Growth, que daí já é uma turma que já faz uma pesquisa de mercado um pouco mais aprofundada. Mas uma vez que eu tenha sanado essa dúvida da validação da dor do cliente, estaria próximo dessa balança ser fazer o MVP e fazer uma primeira comercialização dela. Eu acredito que 2 anos seria um prazo ok. Pelo que eu converso com o pessoal do Nexus, eles querem que a gente evolua de maneira rápida, né? E então acredito que quanto antes, melhor. Eu acredito que 2 anos seja um prazo factível, realista. Muito bacana. Para quem não assistiu a reportagem na semana passada, estamos colocando aí o link. Você havia feito o mestrado no INPE, na qual você fez o trabalho na balança de empuxo. Você concluiu agora em 23 ou 24? Eu concluí o mestrado, eu iniciei em 2017 e concluí em 2019. Agora, eu iniciei o doutorado em 2019 e eu pretendo concluir ele agora em maio. Ah, então você está concluindo o doutorado, na verdade. O trabalho na balança de empuxo é que foi do mestrado. No mestrado eu continuei o projeto da balança. Quem iniciou o projeto, quem fez o design dela foi o Marcelo Renato Anselmo. Acredito que já deva
ter ouvido falar dele. Muito bacana. Bom, e me diz uma coisa, você disse no começo da entrevista que você não imaginava produzir, né, desenvolver, transformar em produto algo tão específico que você estava estudando. Agora que você passou para o lado de lá do balcão, deixou de ser pós-graduando e vai se tornar empresário, qual que é a sua expectativa? Podemos imaginar o Diogo daqui para frente aí sendo grande empresário do setor aeroespacial, negociando lá com Elon Musk a venda de balança de empuxo? Acho que esse seria o melhor dos cenários, né? Fazer uma comercialização com uma empresa tão grande e renomada que nem as empresas do Elon Musk. Mas é algo que a gente pode visar no longo prazo, mas não só as empresas dele. Eu acredito que seja possível ter um desenvolvimento da empresa de maneira sustentável, ainda tanto com o nicho aeroespacial, mas com outros nichos também, não necessariamente empresas tão grandes. Há bastantes projetos bastante interessantes aí no que acontecem aqui no Brasil também, mas lá fora também. E todos esses projetos que a gente tem aqui, naturalmente eu falei do Marcelo, que ele estava no mestrado dele, mas sempre tive ajuda e orientação do meu orientador, que é o Dr. Rodrigo Intini Marques. Ele sempre ajudou bastante a gente, tanto no desenvolvimento da balança, foi sugestão dele, né, para o Marcelo. O Marcelo começou isso, né, com o meu orientador, e da mesma maneira que foi com esse propulsor que eu estou desenvolvendo. Mas meu orientador sempre teve também esse viés, vamos chamar assim, né? Ele gosta dessa parte de empreendedorismo e ele sempre me apoiou nesse sentido. Então, devo bastante a ele esse caminho que eu estou trilhando. Muito bacana. Olha, Diogo, eu sinceramente desejo toda a sorte aí para você e para sua empresa, a próxima Dimension Technology, e que a balança de empuxo que você desenvolveu seja aí um produto de alto valor agregado para exportação brasileira, viu? Não, muito obrigado. Agradeço o apoio, o reconhecimento de vocês ali, que ajuda bastante a gente a dar um entusiasmo e dar um pouco mais de confiança para a gente poder trabalhar e seguir nesse caminho. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente fala sobre o livro gratuito de astronomia e astrofísica básica distribuído pelo INPE. É um instante só, não saia daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. Agora a gente vai conversar sobre uma iniciativa do INPE que pode ser considerada bastante importante aí para o campo educacional. Os pesquisadores, experientes pesquisadores do Instituto, fizeram um livro sobre iniciação à astronomia que pode ser consultado por qualquer pessoa. A gente vai conversar sobre isso com o Dr. André Miloni e também com o Dr. Odílio Denis de Aguiar, dois dos pesquisadores que fizeram parte dessa iniciativa. Bom dia, obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando para vocês qual que foi o motivo de vocês terem feito esse livro e como é que foi a confecção desse trabalho. Tá. Bom dia a todos. Edmond, o livro derivou de um curso de introdução à astronomia e astrofísica que a divisão de astrofísica oferece para educadores, estudantes de graduação de ciências exatas e comunicadores de ciência há mais de 25 anos, né? O curso vai estar na 25ª edição esse ano, de 2025. Então, era um sonho antigo de todos os autores da publicação didática que foi gerada logo na segunda edição desse curso, que ela fosse transformada em um livro de acesso fácil para qualquer professor, para qualquer estudante de graduação e também educadores, desculpe, comunicadores de ciência. Então, foi um trabalho de muitas mãos, né, de muitos cérebros, de pesquisadores em astrofísica aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
é, que elaboraram muitos capítulos dessa edição, que é um livro publicado ano passado, dividido em 3 volumes, cuja distribuição é totalmente gratuita, tanto na versão digital, que é mais de fácil acesso, PDF, formato PDF, como na versão Impressa. impressa, cuja tiragem foi bem reduzida. Tá? Então, a gente teve apoio do programa Espaço e Sociedade do INPE, que alavancou verba do MCTI, né? E por meio de um convênio junto com a FUNCAT, foi possível criar essa publicação. Muito bacana. Bom, a gente está aqui colocando na tela, nesse momento, uma imagem do livro, os pesquisadores envolvidos no trabalho, além do doutor André Miloni, que foi o organizador da publicação, e do doutor Odílio Denis Jaguiar, que está aqui com a gente também, participou e que a gente já entrevistou anteriormente aqui no nosso programa, estão envolvidos os pesquisadores Carlos Alexandre Wenche de Souza, Cláudia Vilega Rodrigues, Flávio D'Amico, Francisco José Jamblonski, Hugo Vicente Capelato, José Roberto Secato, José Williams dos Santos Vilas Boas. E a gente está mostrando para vocês nesse momento, como o doutor falou, a publicação na versão, digamos, online, né? Tem aí 3 links para vocês. O primeiro volume, vamos chamar assim, né? Não é volume porque está na internet, mas digamos, o primeiro link, tem aí 199 páginas. A versão impressa, doutor Odílio, como é que a pessoa pode fazer para conseguir? E o que que ela vai encontrar? O que que o estudante de ensino médio, o que que o professor que tiver interesse no material vai encontrar nessas publicações? Qual que foi a abordagem que vocês fizeram? Como é que vocês dividiram isso? Então, o, o livro é dividido em 3 volumes, né? São 3 volumes. E o primeiro volume, bom, o livro se chama Introdução à Astronomia e Astrofísica. Uma característica da nossa divisão é que ela trabalha em várias janelas da astronomia. Não é, na ótica, no infravermelho, no raio-x, em rádio, ah, raio-x e gama, né? E também na outra janela, que é de ondas gravitacionais. Poucas divisões de astrofísica fazem isso, né? Muito poucas. Então, o livro ele está dividido nesses capítulos. O primeiro é astronomia no dia a dia, o segundo é astrofísica observacional, o terceiro é o sistema solar, quarto é habilidade cósmica e possibilidade de existência de vida em outros locais do universo. Isso no primeiro volume. No segundo volume, o capítulo 5 é o Sol, o 6 é a formação de estrelas, 7 é a vida das estrelas, o oitavo é estágios finais de estrelas. Depois vai para o terceiro volume, com o capítulo 9, que é sobre as galáxias, o 10º é sobre cosmologia, e o 11, o último, é astrofísica de ondas gravitacionais. Então, cobre não só várias comprimentos de onda, frequências da luz, como também 2 janelas, a janela eletromagnética e a janela de ondas gravitacionais. Se eu entendi direito, o senhor falou que o 11, o 11º capítulo, é sobre ondas gravitacionais. Então, esse Isso. foi o senhor que escreveu. Sim, sim. Muito bem. E a linguagem, doutor, ela é acessível ao quê? A gente pode entender que um estudante de ensino médio consegue captar? Sim, com certeza. Com certeza. Eu diria até que estudantes do ensino fundamental também teriam interesse
eles entenderiam muito do que está nesses volumes, né? André, e como é que foi a distribuição desses volumes que vocês conseguiram essa verba para fazer versões físicas, né, livros? Quem quiser ter acesso, por exemplo, a esses 3 volumes, deveria fazer o quê? Tá. É, antes, vou fazer um comentário apenas. É, vocês estão entrevistando dois autores especiais, né? Porque o primeiro, um dos autores sou eu, né? E que abro o livro, né? Com um capítulo de astronomia no dia a dia. E o pesquisador doutor Odílio, né? Ele encerra o terceiro volume do livro, O com começo e o o fim da capítulo, obra estão aqui o reunidos, começo e o então. fim da obra aqui. Mas tem muita coisa no meio de interesse, né? Praticamente o segundo volume é dedicado às estrelas, o primeiro é uma introdução sobre astronomia no nosso dia a dia, astrofísica observacional, o sistema solar, é, e a habitabilidade no universo, né? Então, eu vou mostrar para vocês que a versão impressa já está depois, desculpe, a versão digital, as versões digitais dos 3 volumes, né, já estão depositadas na biblioteca digital do INPE, né, e elas podem, cada um dos volumes podem ser acessados por esses links que você recebeu ou por esses QR codes aqui, né? Quem chama em inglês QR codes ou códigos QR em português. Então, tem 3 códigos QR que podem ser acessados para buscar gratuitamente cada versão digital de cada volume do livro. E a versão impressa, a gente pode distribuir e enviar de forma gratuita, porque ainda temos verba do programa Espaço Sociedade para tal finalidade, mas é pouca verba. Então, os leitores interessados, potenciais leitores interessados, teriam que acessar um, um, um questionário Google que a gente formulou e já está sendo acessado, e a gente vai amplamente divulgá-lo, né? Eu posso mostrar a página desse questionário Google. Então, basta o leitor potencial, em potencial interessado em adquirir a versão impressa, preencher esse formulário. Deixa eu mostrar onde é que está aqui. Então, basta o professor interessado ou estudante de graduação interessado, ou estudante até mesmo do ensino fundamental ou médio interessado, o divulgador de ciência que trabalha em museu de ciência, planetário, preencher esse formulário que a gente pode enviar a versão impressa de forma gratuita e, na verdade, toda a distribuição é feita de forma gratuita. Então, tem uma descrição do livro, de cada volume do Capítulo. livro, e também os links para as versões digitais, né? Seja na forma de QR codes ou links aqui que vão direcionar diretamente à biblioteca digital do INPE, né? Então, basta preencher esse formulário para poder a gente avaliar o público interessado e, potencialmente, a gente vai enviar a versão impressa. Então, basta ter E o acesso link a desse formulário está tá aí na tela, lá em cima. ela aqui na tela. A gente pode depois criar um link Mais mais amigável, né? Estamos reduzido, né? colocando Mais na tela amigável. e também Mais colocando na amigável. descrição do vídeo o É, link que o Dr. Milone está gerando para a gente, para que você em casa possa acessar. Imagino também, se você for um responsável por uma biblioteca em algum lugar e tiver interesse em ter os volumes, também é uma possibilidade você fazer essa solicitação. Agora, o interessante também que pode ter despertado a atenção de quem está nos assistindo é que esse material faz parte de um curso já bastante longevo dentro do INPE de introdução à astronomia e à astrofísica.
todos os pesquisadores envolvidos lecionam nesse curso? O senhor leciona também, doutor Odílio? Sim, todos nós lecionamos, né? E como é que é a possibilidade de ingresso do estudante nesse curso? Ele acontece uma vez por ano e a pessoa tem que entrar em contato com o INPE para se inscrever? Isso, ele acontece normalmente no meio do ano e existe um período de inscrições em que as secretárias recebem as, as inscrições e existe, não é, André, uma pequena seleção, porque às vezes tem alguns anos que existem mais inscritos do que a nossa capacidade de salas de aula para comportar os estudantes, né? Então, Quantos existe são, uma quantas prioridade. vagas, É. quantas vagas são, doutor André? 60 vagas. 60 vagas, muito bem. É, Acontece no meio do Quais ano. são as prioridades, André? Você pode. o público-alvo, ou seja, 60 vagas são distribuídas entre professores do ensino formal, seja do ensino fundamental, médio ou superior, né, professores, educadores, e estudantes de graduação de ciências exatas, especialmente aqueles do meio do curso em diante, né, engenharias, física, matemática, ciências naturais, né, também, e educadores e divulgadores de ciência que trabalham em instituições de divulgação de ciências como museus, planetários, centros de ciências, etc. A seleção é feita com base em documentação ou em Isso. algum tipo de prova? Não, com base em histórico acadêmico, documentação, interesse do profissional ou do estudante, né? E tem uma comissão de organização que faz essa seleção. Às vezes tem muita inscrição e tem vezes que a inscrição não é tão grande assim. Mas, de qualquer forma, é feita uma seleção. O curso é gratuito. Não é gratuito porque tem uma taxa de matrícula bem pequena, mas tem uma taxa de matrícula. É praticamente para custear o coffee break, e material das oficinas didáticas, né? Mas é um curso muito barato. Seria o quê? Uma taxa de matrícula em torno aí de 50, 100 reais? R$ 70 foi ano passado. 60 reais. Está certo aí. 70. Ano passado foi R$ 70. 70 reais. Oportunidade para ter aulas com o Prêmio Nobel de, de Ciências em 2017, né, doutor? Não é Não, isso? não, eu não sou prêmio Nobel. Nobel. Participou da Quase, quase pesquisa. foi. Quase A foi. Vamos deixar divisão isso bem tem claro, né? Participou da participação pesquisa do Laigo e em Vigo, Prêmio estudos. Nobel 2017, né, doutor? Estou falando bobagem. 2017, exatamente. 2017, tá certo. Bacana. Uhum. Olha, eu quero agradecer demais aos pesquisadores André Miloni e Odílio Denis de Aguiar pela participação aqui no nosso programa e pela iniciativa de disponibilizar material didático de qualidade gratuitamente aos estudantes e professores. Obrigado pela iniciativa e sucesso aí para vocês nas pesquisas e no curso desse ano, viu? Obrigado, Edmond. Nós Muito que obrigado. agradecemos a divulgação que vocês fazem desse material didático para o ensino não formal, né? Em ambiente não formal, que pode ser acessado por qualquer pessoa, né? Muito bacana. Estamos repetindo, então, nesse momento, o link do livro para que você que tenha interesse possa entrar e fazer o download. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com as informações sobre a venda da Vibraz. Instante só, não sai daí. A venda da ex-gigante da indústria bélica nacional, a Vibraz, estaria cada vez mais próxima. É o que sugerem as últimas notícias divulgadas na semana passada. Segundo informações obtidas pela CNN, um consórcio formado pela Brasil Invest, pela Abu Dhabi Investment Group, pela GF Capital e pela Acaer vai elaborar e apresentar um plano de negócios para a empresa até o próximo dia 4 de abril.
Ainda, segundo informações da CNN, a proposta está sendo acompanhada pelo governo brasileiro e teria investimentos na casa de 500 milhões de dólares. Dias antes da divulgação pela CNN, a Avibraz havia emitido uma nota confirmando a negociação com um grupo de investimentos da Arábia Saudita. Esta negociação, porém, não despertou entusiasmo no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que está coordenando a gestão operária na empresa desde que a greve foi deflagrada há mais de 2 anos. Então, rapaz, como é que vocês receberam aí essa nova notícia sobre um novo investidor interessado em comprar a Avibraz? Bom dia. Olá, acho que essa situação da Avibraz, ela tem uma grande proporção nacional e internacional pela importância que esta empresa tem, toda a sua tecnologia acumulada ao longo desses mais de 60 anos no Brasil. E é o 3º ano que a gente inicia. Esta batalha começou no ano de 2022 e nós, do sindicato, nós defendemos a Avibraz pela importância que ela tem para o nosso país. E na qualidade de representante dos trabalhadores, tem uma situação muito lamentável, que são os trabalhadores que estão com 22 salários atrasados, ou seja, essa mão de obra qualificada que gera a tecnologia e esses produtos e geraram a riqueza da empresa nos últimos anos, nas últimas 6 décadas. Pois bem, o que tem de atual é a informação de que a Avibraz está em tratativas avançadas com esta empresa da Arábia Saudita. O sindicato, de imediato, se posicionou aos trabalhadores, porque, diante de um cenário que o trabalhador está com 22 salários em atraso, qualquer nova informação gera uma expectativa. E nós não estamos falando de um cenário normal, nós estamos falando de um cenário de quase 2 anos sem receber. Agora, nós temos a experiência do que foram as negociações do ano passado. A gente teve no primeiro semestre uma negociação com a Defentex, a empresa australiana, e no segundo semestre uma negociação com aquele investidor nacional que não revelou a sua identidade. E, principalmente no segundo semestre, com o investidor nacional, o que a gente viu é que chegou até a ter uma proposta e quase na hora H ele retirou. Então, diante de uma nota como essa, que não diz nada com nada, a gente diz para os trabalhadores e também para a sociedade para não criarem nenhuma expectativa, porque diante de todas as anteriores que foram frustradas, a gente tem que esperar, de fato, se tiver algo concreto, algo consolidado, para a gente divulgar, porque tem muita gente, muitos sites que já está até colocando, sauditas vão controlar a Avibraz, não tem nada certo, vamos pegar os exemplos dos anos anteriores. Agora, tem uma coisa que nos chama a atenção, e é claro, o papel do sindicato é sempre falar a verdade para os trabalhadores. Esta empresa ela foi criada no ano de 2023. É uma empresa que o seu site foi criado no final do ano passado, e esse site começou a operar há poucos dias atrás. Então, como que uma empresa que tem um capital social de 24 mil dólares, cerca de 100 mil reais, está dizendo que quer comprar a Avibraz, sendo que só as dívidas trabalhistas é 350 milhões de reais, fora o que deve para o BNDES, para a FINEP e para os demais credores, é uma dívida aí de cerca de 2 bilhões de reais. Então, é muito estranho se você vê o dono de um boteco querendo comprar a Embraer. Você olha e fala, não tem como. Então, tá tudo muito estranho e, infelizmente, ao longo desse período não teve transparência nenhuma da Avibraz, nem com o sindicato, nem com os trabalhadores, porque ela simplesmente publica aquela nota, que não diz nada com nada, e é uma nota que pode gerar expectativa nos trabalhadores que estão sem salários. Então, nós do sindicato queremos que resolva a situação. Todos sabem da nossa posição política de defesa da estatização da Avibraz sob o controle dos trabalhadores. Que se não for estatizar, minimamente tem que ter um plano emergencial de investimentos do governo para manter a fábrica rodando e pagar salário. Agora, diante de uma situação que você tem os trabalhadores com 22 salários atrasados, para nós, a prioridade número 1 é esses trabalhadores receberem as suas dívidas
trabalhistas. Então, isso para a gente que é colocado em primeiro plano. Então, seja lá quem for, claro que a gente vai ter a nossa posição e nós temos a preocupação diante de uma empresa estrangeira querendo adquirir uma empresa de alta tecnologia, mas a prioridade número 1 é o pagamento do salário dos trabalhadores. Nós queremos que resolva, sim, mas diante desta empresa anunciada, nós não achamos que tem nada de concreto para vir, não. Tudo muito, muito, muito nebuloso, principalmente num mundo em que nós estamos vivendo, conflitos, polarizações, guerra comercial, e aparecer do nada. Parece até que a Avibraz é um carro usado, né? A gente estava outro dia aí com um longo processo de negociação com o investidor misterioso, e de repente aparece outro do nada, já com tratativas avançadas. Muito, muito estranho. E como é que ficou a questão, Weller, da reunião da empresa com os credores? Porque a Vibraz está em recuperação judicial, ela deve satisfação aos credores a quem ela está devendo. Como é que ficou essa situação? Vai ter a reunião? Olha, quando a gente fala de Avibraz, é um leque que se abre e vários temas que são colocados. De fato, tem a situação da recuperação judicial. O plano de recuperação judicial ele foi aprovado. O Sindicato dos Metalúrgicos representa todos os trabalhadores da Avibraz e existe muita dúvida se a empresa vai conseguir cumprir o plano. Além desta empresa australiana, esta empresa da Arábia Saudita divulgada que está com as tratativas avançadas, tem uma empresa chamada Brasil Crédito, que está na recuperação judicial tentando adquirir o controle da Avibraz. E tem também a MECD, outra empresa do setor de defesa, que se posicionou também na petição na RJ, dizendo que tem interesse em participar. O BNDES se colocou favorável a ter uma nova Assembleia de Credores para que os credores possam conversar e também pedir maiores esclarecimentos para a Avibraz. Nós concordamos de ter uma nova Assembleia até para a gente conversar e, de fato, exigir da Avibraz que tenha mais transparência. Aquela negociação com o investidor nacional no final do ano passado não revelou a identidade, ou seja, como é que você faz uma negociação desse jeito? E se a empresa está em recuperação judicial, ela tem que minimamente dar uma satisfação para os seus credores. A FINEP também se manifestou favorável a ter. A Justiça aceitou o pedido e saiu ontem. Está marcada uma nova Assembleia da Recuperação Judicial da Avibraz com os credores para os dias 11 e 18 de março de 2025. E o sindicato ele vai estar participando como legítimo representante dos trabalhadores e dentro do nosso processo democrático e transparente, a gente vai conversar com os trabalhadores, ver qual que é a posição que a gente leva para essa Assembleia. Agora, qual que, para nós, e tem sido essa a divulgação enquanto posição política, e também é o que a gente tem conversado com os trabalhadores, na nossa opinião, pela situação da Avibraz estar nesta crise há muito tempo, a Avibraz só volta a funcionar de fato se ela tiver aporte do governo federal. Todos sabem que o nosso sindicato tem feito a cobrança no final do ano passado. Novamente, nós estivemos na Presidência da República, nós estivemos no Ministério da Defesa, porque a empresa está parada há muito tempo. A nossa exigência para que o BNDES empreste dinheiro minimamente para pagar o salário dos trabalhadores, o que nós temos de resposta, e é uma resposta técnica, é que a Avibraz deve para o BNDES. Então, estatutariamente, o BNDES ele não pode emprestar dinheiro para a Avibraz. Agora, a Avibraz está parada há cerca de 3 anos. Qualquer um que for fazer contrato com a Avibraz vai ter uma certa desconfiança. Então, por isso que o governo federal, na nossa opinião, é quem deve entrar para que a empresa possa sair de onde ela está e que ela possa voltar à sua normalidade. Existem contratos vigentes com o Exército Brasileiro, nós achamos que o governo deveria, de imediato, liberar a verba desses contratos minimamente para a empresa voltar e a empresa se recuperando para que ela possa estar vendendo principalmente para o exterior, que é onde
ela sempre vendeu, só se tiver aporte do BNDES. Essa que é a nossa opinião. A Avibraz só volta a funcionar se tiver aporte do governo federal, por isso que a gente cobra da empresa, tem a situação que está, por irresponsabilidade do dono da Avibraz, que é o João Brasil, que é quem tem 98% das ações da empresa. Agora, diante desta empresa, que é uma empresa rara, né? Podemos dizer que junto com a Embraer é uma das principais empresas de fabricação de tecnologia que a gente tem no nosso país, que o governo federal ele deve entrar, ele deve aportar e deve exigir também e participar das negociações. Por quê? Quem são os principais credores? Trabalhista, 350 milhões que o sindicato representa. Depois, a maior dívida é com o BNDES e com a FINEP, ou seja, é as dívidas com o governo federal e as dívidas trabalhistas. Do ponto de vista trabalhista que nós representamos, nós temos os trabalhadores que são a mão de obra qualificada para a fabricação dos produtos e nós temos o governo federal, ou seja, nós achamos que o governo federal ele deve entrar e existe um projeto de estatização da empresa do deputado federal, o Guilherme Boulos, que é a posição que o nosso sindicato defende e, de fato, se você for ver, a dívida que tem com o governo federal através do BNDES e da FINEP, a dívida trabalhista, já é motivo para que você torne a empresa uma estatal. Então, nós achamos que essa é a única saída. 3 anos é muita coisa, é uma crise muito profunda e a gente não quer ver a Avibraz da mesma forma que a gente viu a Ingesa, ou seja, a empresa fechando, que é ruim para o país e principalmente para os trabalhadores, porque o processo de falência é muito demorado para receberem as verbas rescisórias. Muito bem, 22 meses sem receber salário, imagina como está a situação dos trabalhadores. Agora, você que está em casa, imaginando que essa é uma conversa sindical, de pessoas ligadas a determinado grupo político, nós vamos colocar no ar agora a opinião de 2 estudiosos, professores, doutores em universidades públicas brasileiras sobre a questão da Avibraz que nós escolhemos durante aí essa novela. Veja. Poucas empresas da área aeroespacial brasileira têm uma história tão significativa quanto da Avibraz, Indústria Aeroespacial. Fundada em 1961 por um grupo de engenheiros formados no ITA, tendo Osiris Silva entre eles, a empresa tinha o objetivo de desenvolver sistemas aeroespaciais de ponta e rapidamente ganhou destaque com serviços prestados para as Forças Armadas Brasileiras. Em 1977, por exemplo, a empresa lançou o sistema Astros, que viria a ser um de seus principais produtos de catálogo. O sistema de artilharia de foguetes múltiplos se tornou um marco da indústria de defesa brasileira e foi adotada por várias nações ao redor do mundo. No início dos anos 2000, porém, com algumas mudanças no cenário mundial de clientes e a situação interna do país, a Avibraz enfrentou dificuldades que resultaram em seu primeiro processo de recuperação judicial. A empresa até conseguiu se recuperar, mas nunca se firmou totalmente. Em 2010, outro pedido de recuperação judicial. Agora, em 2024, a Avibraz acumula dívidas e tem funcionários em greve há 1 ano e 6 meses sem receber salários. Diante da situação, a empresa já havia sido envolvida em especulações de venda, primeiramente para um grupo da Arábia Saudita. Na última semana, porém, após uma série de boatos, a Avibraz e a Defendtex, da Austrália, confirmaram em nota conjunta estágio avançado de negociações. A venda é considerada quase um crime contra o patrimônio público e a estratégia de defesa do país para diversos especialistas. Um dos motivos é que a Avibraz recebeu ao longo dos anos significativos investimentos do governo federal brasileiro para desenvolver tecnologias e produtos inovadores, entre eles o motor S-50, que é propulsor do maior e mais importante projeto de acesso ao espaço do país, o foguete VLM. Também causa preocupação entre o acervo da Avibraz, que pode ir para capital estrangeiro, o desenvolvimento do míssil de cruzeiro AVM-300, um sistema de alta precisão
com alcance de até 300 quilômetros e que teve custo estimado de desenvolvimento de cerca de 100 milhões de dólares, ou meio bilhão de reais em valores corrigidos atualmente. O míssil é um desdobramento do desenvolvimento do sistema Astros, que já foi usado em larga escala em conflitos como a Guerra no Golfo e tem sido adotado por nações devido ao seu poder de fogo e confiabilidade, entre eles Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes Unidos. Uma estimativa de 2019 apontava que o mercado potencial para o novo míssil brasileiro seria da ordem de 3,5 bilhões por ano, e naquela época não estavam em curso os conflitos na Ucrânia e na Palestina, por exemplo. Quer dizer, enquanto o mundo busca se rearmar por conta de um contexto geopolítico crescentemente incerto. Por que incerto? Não sou analista geopolítico, mas o fato é simples, nós temos uma potência hegemônica, Estados Unidos da América do Norte. Desde que eu tenho uma potência hegemônica, como foi Portugal no século XVI, Inglaterra no século XIX e Estados Unidos no pós-guerra, eu tenho uma Pax. Né? A Inglaterra falasse a Pax britânica no século XIX, a Pax americana do pós-guerra. Eu tenho uma nação que manda, hegemônica, o mundo, de alguma maneira... O que nós estamos vendo agora? Uma mudança. Não é de hoje. Uma mudança o quê? De uma contestação da hegemonia estadunidense pela China. Uma contestação muito mais forte do que foi a contestação da União Soviética. A União Soviética fez uma contestação do ponto de vista militar. A China está fazendo uma contestação do ponto de vista militar, econômico e geopolítico. Então, e uma contestação dentro do jogo do capitalismo, que é muito mais complexo. É uma contestação hegemônica, onde eu estou mudando o eixo mais do que até Estados Unidos e China, eu estou mudando o eixo do Atlântico Norte para o Pacífico. Né? O Atlântico Norte ele é hegemônico desde as grandes navegações. Desde que você estrutura os estados nacionais, os primeiros estados nacionais, e começa a avançar, a Europa passa a ser hegemônica. Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra. E podemos falar que Estados Unidos, de alguma maneira, é a Europa do outro lado do Atlântico. Vamos à Inglaterra. Então, o nível de contestação de mudanças que nós estamos tendo e verificando na sociedade, juntamente com uma dinâmica tecnológica bastante avançada, gera essas incertezas. Incertezas essas que não ficam apenas no plano da retórica. Em alguns casos, essa incerteza está se passando para o plano do conflito de fato. O caso da Ucrânia, o caso dos conflitos Gaza e Israel, que tem se acirrado muitíssimo, e outros tantos conflitos aí que estão muito mais latentes e com risco de se tornarem efetivos. Então, nesse mundo de conflito, nesse mundo de incertezas, onde os países buscam, né, os países que eram pacíficos, como a Suécia, a Alemanha, países até então que tinham uma estrutura de defesa, mas eram países pacíficos, que procuravam gastos relativamente baixos em defesa. Japão, são países que hoje estão mudaram totalmente de posição. O discurso hoje político da Alemanha, da Suécia, a Suécia entrou na OTAN, é algo que ela sempre manteve uma neutralidade, quer dizer, ela passou... Então, são mudanças geopolíticas profundas que nós estamos vivendo, que levam a uma demanda por uma estrutura de defesa mais adequada, seja por que país for, né? Por exemplo, vou pegar, não precisa ficar só nos países líderes, né? Poucas semanas saiu a encomenda da Força Aérea Portuguesa pelos aviões de caça F-35. A Força Aérea Portuguesa é um avião de caça de quinta geração. Eu que acompanho, a expectativa de que Portugal trocasse os aviões foi só daqui a talvez 5, 10 anos. Fizeram a compra agora, porque existe um conflito. Enquanto isso, o Brasil
O Brasil está exatamente na contramão. Nós estamos na contramão do mundo, como se nós estivéssemos em outro planeta, talvez, não sei, em algum outro planeta onde não exista conflito, um planeta tranquilo, onde não há, mas nós estamos na América do Sul. Opa, os conflitos não são específicos aqui. Temos diversas, né, Venezuela, Argentina, né, seja para que lado for, para, né, dito do espectro ideológico, mas começam a surgir incertezas bastante grandes. Enquanto isso, o Brasil faz o quê? Reduz o seu orçamento de defesa. Reduz. Reduz não só no sentido de volume, mas reduz no sentido percentual. Nas 2 primeiras décadas do século, desse século, até 20, mais ou menos, o Brasil gastou em média 1,4%, 1,5% do PIB com defesa, o que já é um valor considerado muito abaixo da média mundial, que é a faixa de 2,2%, 2,3%. Enquanto o mundo tem crescido, mesmo antes do conflito da Ucrânia, já por conta dessa contestação hegemônica, essa disputa que vem ocorrendo, e principalmente após o conflito da Ucrânia, você tem vendo um acréscimo do orçamento militar no mundo. O orçamento militar brasileiro sai de 1,5, 1,4 para 1,1. Quer dizer, mas isso é um volume de... Nós estamos falando de 0,3% a 0,4% do PIB. E aonde que impacta principalmente esse corte na área de defesa? Ele vai impactar fundamentalmente no investimento. Porque eu não posso... O corte não vai sobre pessoal. Eu não vou reduzir, né, como um funcionário público, militar, eu coloco. Ele não vai ter uma redução. As aposentadorias que lá estão colocadas são direitos garantidos, estão lá. Essa redução veio fundamentalmente na área de investimento, que já era muito baixa. Então, nós temos essa redução de investimento que impacta diretamente nas aquisições militares. E as aquisições é o que permite que qualquer base industrial de defesa seja mantida. O elemento, o fator, se analisado do ponto de vista econômico, o elemento determinante é a demanda. Então, por isso que eu estou colocando todas as questões. Se eu não tiver demanda, eu não vou conseguir. Então, a Avibras, ela é um caso extremo. A Avibras, ela é um caso, digamos assim, agudo, que nós estamos vivendo aqui, né, nesse momento agudo, mas que já vem de um período, mas ela reflete, ela ao mesmo tempo também é um caso emblemático, porque ela reflete as deficiências da estrutura de defesa e da nossa base industrial de defesa, nesse momento crítico que nós estamos vivendo. O senhor acha que a crise da Avibras é problema de má gestão? E o senhor acha que seria o caso do governo brasileiro, diante da importância estratégica da empresa, estatizar ou de alguma maneira assumir a empresa usando aí esses recursos do qual ele tem direito como credor da própria Avibras? Eu acho que a questão da gestão, provavelmente, né, teve uma troca de diretoria, né, então, se a gente for comparar a Miraturani com o período atual, parece ter os problemas de gestão, sim. Parece que a empresa não é tão bem gerida ali pelo herdeiro ali do João Verde, ao que parece, pelo me olhando de fora, e pela opinião dos funcionários da Avibras que a gente ouve, parece que existe esse problema, assim, de gestão. Se é nessa dívida o que é, né, acredito que deveria ser, o governo deveria tomar providência. O governo sempre quis, por exemplo, trocar a dívida da Avibras por ações. Isso é um monstro muito antigo. Isso foi pesquisado, você encontra desde muito tempo essa intenção do governo de adquirir parte da Avibras a partir dessa dívida, né, mantendo essa dívida. Provavelmente o acionista não quer isso, ele quer, enfim, vender mesmo, quer os recursos. Agora, acho que o governo deveria buscar uma maneira nesse sentido. Seja uma estatização,
seja entrar como sócio minoritário, mas ali abatendo parte dessa dívida para a empresa voltar a funcionar. O que é certo para mim é que o custo não é grande em relação à importância da Equibras, em relação ao retorno, inclusive social, do que seria o governo intervir nessa questão. E você vai estar, por exemplo, pagando 14 meses de salário de funcionários que querem receber. Isso é custoso do ponto de vista financeiro, porque tem um retorno social muito importante nisso, você pagar salário de funcionários que estão tanto tempo sem receber. Então, assim, além do benefício estratégico, é algo que faria bem em todos os aspectos econômicos, sociais possíveis. Então, acredito que o governo deveria atuar, e aí vem a questão de como atuar. O governo parece não querer arcar com os custos, né, que eu acho que não são tão relevantes assim, frente à importância estratégica, mas tudo bem, tá? Se fazemos todo esse debate sobre a questão fiscal e tal. Aí o governo diz que vai estatizar. Mas sabe que isso na imprensa em geral já vai soar o ruído, né? Os especialistas do mercado financeiro vão dizer que o governo está estatizando, então quer intervir, o Estado está crescendo. A gente sabe o que a palavra estatização cria no imaginário popular, né? Isso, imaginário. Sendo que, em defesa, isso não é um debate. Se a gente for ler Adam Smith, vai estar lá que é importante investir, o Estado investir em defesa. Os únicos clientes de uma empresa de defesa são estados. E se são estados, o Estado tem que, e se o Estado é o único mercado possível para essas empresas, o Estado tem que intervir, já que não é de interesse, quando não é do interesse do setor privado. Tá? Isso é básico. Então, assim, mesmo liberais deveriam apoiar a intervenção do Estado no mercado de defesa. Né? Claro, liberais que leram os clássicos liberais, o que nem todos fizeram. E a gente vai ver no mercado financeiro, a gente ouvindo a palavra estatização e entrando em pânico. Okay? Então, mas se o governo não quer isso, pode fazer que nem o Obama fez lá na crise, né, em 2008, quando ele entrou, em 2009, né, e chamar de pré-privatização, igual ele fez, para citar um termo mais bonitinho, para dizer, não, a gente vai comprar, vai estatizar, mas depois a gente vai vender posteriormente. Tá? Ou a gente vai entregar para a iniciativa privada, vai ficar como sócio minoritário. Pode ser também uma saída, enfim, já que não vai gerar esse pânico aí no mercado. Mas uma solução tem que ser feita, tem que ser, a providências tem que ser tomadas, tanto pela importância estratégica, quanto pelo fato de que você tem uma quantidade grande de trabalhadores aí sem receber há tanto tempo. Então o governo deveria intervir o quanto antes, inclusive se for para... Nem precisa, eu acho, de parceria internacional nesse caso. Aqui o Estado brasileiro tem condições de arcar com isso. Mas ok, se diga que não, tal, prefere adquirir o que uma empresa estrangeira atue. Então, que isso seja providenciado de forma o mais rápido possível, mas com o Brasil mantendo a sua capacidade de intervir na Avibraz e com a maior parte das ações, assim como estabelece a lei das EEDs, ficando no Brasil, com sócios brasileiros. Aí tudo bem, aí se um sócio estrangeiro quiser entrar para apoiar, para ajudar, isso foi interessante para nós e que seja feito isso. O importante é que seja feito logo. E eu acho assim que o Estado... Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente fala na sequência sobre o projeto hipersônico 14X, que deveria usar o veículo lançador VS50 feito com motores da Avibraz. É um instante só, não sai daí.